você está com expectativa no Senhor, amém? Ele tem algo novo para nós hoje. Ele tem uma porção nova para nós. A porção de domingo que vem está vindo. Tem uma quinta-feira ainda no meio. Há uma porção para quinta-feira. E eu quero que você e eu venhamos para cá cada vez mais conscientes da importância daquilo que está acontecendo nesse lugar. Como sempre falamos, irmãos, nós não viemos simplesmente a uma igreja, ou não deveríamos vir somente à igreja com o intuito de receber algo, com o intuito de receber, de ter um tempo de confraternização com os nossos amigos, com o objetivo de ouvir uma boa música, de ter um arrepio. O nosso objetivo é cultuar o nosso Deus, irmãos. Se nada naquela semana deu certo, ainda assim nós temos motivo de agradecer, porque estamos vivos, estamos bem, sobrevivemos. Tem semanas, irmãos, que não é fácil. Tem semanas que a gente precisa romper, até mesmo com as nossas próprias limitações. Tem semanas que o desafio vem, tem dias que o desafio vem, mas nós precisamos nos posicionar, independente de. Michela ministrou no domingo passado a respeito da importância de estarmos contentes e alegres, independente de qualquer circunstância. Irmão, se você não estava aqui ou se você, por algum motivo, não pôde ouvir a ministração, porque estava lá em cima, eu te aconselho, assista essa ministração, irmãos. Ela foi rema na minha vida essa semana, né? Foi revelação de Deus. Há um tempo atrás eu até comentei com ela que já há um tempo eu tenho até falado nisso no próprio período de ofertório, sobre essa questão de aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Né? Mas muitas vezes, irmãos, a gente fala isso no momento que está tudo certo. Opa! Glória a Deus, ó. Eu até olhei para você, achei que o Caio estivesse aqui, né? Mas nesse tempo, a gente pode olhar para as nossas vidas e estar contente quando está tudo bem. Mas eu comecei a fazer um exercício, irmãos, de começar a pensar, né? E se aquilo que hoje, de alguma forma, me gera algum conforto fosse tirado de mim por algum motivo? Eu não sei, irmãos, talvez alguns de nós somos muito apegados aos nossos entes queridos, aos nossos familiares. Talvez alguns de nós estamos escorados e estamos escorando a nossa felicidade, a nossa alegria em coisas materiais. Talvez alguns de nós estamos escorando a nossa alegria no bem-estar da nossa família. E de alguma forma, irmãos, nós devemos nos alegrar com essas coisas. Nós devemos alegrar porque conquistamos as coisas, porque vivemos e desfrutamos das coisas. Mas a nossa alegria não deve ser pautada nisso. Amém? Não deve ser condicionada a estar tudo certo. E eu comecei a fazer o exercício. E se, de repente, por algum tempo, eu ficar sem aquilo que naturalmente eu mais amo? E se por um tempo, né, aquilo que te traz algum conforto, você ficasse com isso ausente por um tempo? E aí você começa a pensar, poxa, está tudo bem, mas e se de repente naquela semana acontece alguma coisa com o seu carro, por algum motivo você passa um dia ruim no trabalho, você continua alegre? Você continua rendendo graças ao Senhor? Se algum dia, se você chega de repente no seu trabalho, alguém chega e fala, olha, teve uma reestruturação, infelizmente você vai ser dispensado. Você continua feliz? Difícil, né, irmãos? Primeiro, pelo menos aquele primeiro impacto, o normal do ser humano é, e agora? Eu estou fazendo, e a gente começa o quê? A se questionar, não é verdade? Eu fiz tudo certo. Eu estou fazendo todas as coisas alinhadas. E às vezes a gente até procura onde eu estou pecando. Não sei se você já fez esse exercício, eu já fiz. Onde eu estou pecando para as coisas não darem certo? Porque a gente ainda condiciona as coisas darem certos à nossa alegria e nossa felicidade. Se está dando certo, Deus está ali no meio, então está tudo bem. Passou a não dar certo, ou alguma coisa mudou, Deus não está mais. Então eu estou errando, eu estou pecando. E a gente está avaliando as nossas ações pelos resultados, quando na verdade nós devemos avaliar as nossas ações pela a instrução que nós temos no coração. Ou pelo menos nós deveríamos fazer isso, irmão. Por que eu estou dizendo isso?
Olha um dos grandes exemplos na palavra, né? Vamos pegar primeiro o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um chamado, você concorda comigo? Quantas coisas ele fez e promoveu no reino? Talvez um dos maiores, se não o maior apóstolo, né? Em relação à doutrina, estabelecimento de doutrina, estabelecimento de igrejas. E se ele olhasse naturalmente, muitas vezes, irmãos, ele ia falar assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Ele apanhava, ele era apedrejado, tomava surra, ele entrava num barco, o barco afundava. Quantas vezes, irmãos? Imagina se a gente entra num barco e o barco afunda. Por nossa causa. Você fala assim, eu estou longe da vontade de Deus. Aí você sobrevive a duras penas, chega numa ilha, uma cobra venenosa, vai lá e te pica, meu irmão. A primeira reação é, Senhor, me leva porque eu estou todo perdido mesmo, já era. Ou seja, estamos condicionando muitas vezes a nossa vida e as instruções de Deus aos resultados. Se deu certo, era Deus. Se não deu, não era Deus. E eu quero hoje mexer um pouco com você nesse sentido e trabalhar um aspecto de você entender e confiar na unção de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes a gente não tem esse entendimento de que não é na nossa força. Às vezes o tempo passa e a gente ainda acha, ou com o tempo a gente começa a achar que a gente está ficando bom naquilo. E começa a achar que é a nossa força. E quando a gente olha para a palavra, irmãos, e entende, o próprio Jesus, irmãos, ele precisou ser ungido. Você sabia disso? O próprio Jesus precisou receber uma unção para poder promover aquilo que ele tinha para fazer. Quando você lê a profecia sobre ele, e quando Jesus mesmo ele lê essa profecia, lá em Lucas 4, você não precisa abrir, ele lê a profecia, inclusive depois ele fala que hoje estaria se cumprindo aquela profecia. Né? Diante de toda a reunião, ele chega e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo estava sobre ele para fazer algo, o capacitando para isso. Se você já fez o rema, você já aprendeu sobre isso, se você ainda não fez, você vai aprender depois com muito mais detalhes. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a unção hoje. Amém? E lá você vai ter isso bem destrinchado, de uma forma bem mais explicada do que eu vou conseguir até por conta do tempo aqui. Mas a unção, nós precisamos primeiro discernir a unção em pelo menos duas situações. A unção por dentro e a unção sobre as nossas vidas. A unção e o Espírito Santo são a mesma coisa. Amém? O Espírito Santo ele está dentro de nós, ele é a unção. É ele que nos capacita, é ele que nos conduz em triunfo, é ele que nos conduz em toda boa obra. Você crê nisso? Amém? Você entende? Então a unção ela está sobre nós, a unção que está dentro de nós, ela tem a ver com a relação com relação à nossa salvação. Eu e você somos salvos e o Espírito Santo habita dentro de nós. A unção passou a habitar dentro de nós. Isso nos inspira, nos conduz, a unção ela nos leva a cada vez mais nos desenvolver no dia a dia. Amém? E a unção sobre, que é onde a gente vai falar um pouco mais, é a capacitação do mesmo Espírito, mas numa plenitude, numa profundidade relacionada ao serviço. Você entende, irmão? Você está comigo? Amém? Preciso de você aqui comigo, amém? Não dorme não. Tamo junto, amém? Glória a Deus. Então a unção sobre, ela tem o poder, ela nos capacita a cumprir a obra. Irmãos, cada um de nós aqui temos um chamado específico. Esse chamado, ele não foi colocado durante a sua vida. Como a gente sempre brinca aqui, Deus não colocou você no mundo e pensou, o que eu vou fazer com você? O que eu vou arrumar agora para esse camarada? Não foi dessa forma. Deus tinha um propósito para você. Deus estabeleceu algo para você viver, algo para você cumprir. E desde o ventre da sua mãe você já foi chamado. O seu chamado já estava estabelecido. Então, com o passar do tempo, irmãos, nós vamos nos descobrindo e em algum momento da nossa vida esse chamado é ativado em nós.
Amém? Você crê nisso? Às vezes a gente percebe sinalizações, e principalmente em chamados bem específicos. Vou te dar um exemplo. Já ouviu falar de crianças que têm um dom de discernimento de espíritos? Quem já ouviu falar sobre isso? Crianças que têm experiências sobrenaturais. E você fica impressionado porque muitas delas nem têm medo. Elas falam com uma naturalidade impressionante, que adulto fica cheio de medo. Eu conheço um monte de gente que fala assim, pelo amor de Deus, não me mostra nada não, Deus, porque senão... Mas aí você vê uma criança, não, eu vi, era assim, 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 e tal, tal, tal. Mas quando fulano falou, ele foi e saiu. Quando fulano falou em nome de Jesus, ele foi lá e saiu. Quantas e quantas experiências, irmão? Porque é o chamado que foi desde o ventre, a habilidade dada por Deus desde o ventre, que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. E por que eu estou te falando tudo isso, irmãos? Porque nós precisamos entender que quando Deus nos chama para algo, Ele tem uma capacitação para isso. Quando nós viemos para cá, irmãos, em 2018, né, e a gente olha para tudo que a gente avançou e cresceu como igreja, irmãos, eu fico impressionado, não porque a gente olha e fala assim, nossa, como nós somos bons, mas não é por isso. É você olhar e perceber o favor de Deus. Nós chegamos aqui, como a gente sempre fala, eu, Michela, Sofia, né, e mais 3 pessoas. Irmãos, e a gente estava ali numa situação assim, crendo na palavra, irmãos. Vou te falar assim, naturalmente falando, eu nunca faria o que eu fiz. A gente não teria feito, irmão. Sabe por quê? Porque eu sou administrador por formação. A conta não fechava, irmãos. Não fechava. Mas a unção de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da Michela, que estamos à frente dessa obra desde então, nos dava a convicção, não é na tua força, vai que vai dar certo. O Espírito Santo testificando, continua, persevera. Aí você pode pensar, pastor, mas não teve dificuldade? Não teve momentos de desafios e de vontade até mesmo de desistir? Sempre, irmãos. Sempre. Decepções, alegrias, tudo. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a gente percebeu o quê? O favor de Deus nos assistindo. E aí eu quero que você entenda uma coisa. A graça, ela é o favor para te proporcionar a viver a capacitação que você já tem. A unção te capacita e a graça te proporciona a desenvolver essa capacitação. Você entende isso? Então, quando a gente tenta fazer algo na nossa força, irmãos, a gente pode até conseguir um resultado ou outro, porque a gente naturalmente tem uma capacidade, mas aquilo ali não vai para frente, aquilo ali não vai ser desenvolvido. E a unção, irmãos, ela tem esse poder, né? É um poder de Deus que está sobre a nossa vida para cumprir algo. Esse ministério, irmãos, ele foi fundado pelo apóstolo Bud há muitos anos atrás. Em 1983 foi quando ele chegou no Brasil. E ele chegou, irmãos, sem suporte algum. Poucos dólares, ele e a esposa dele, uma mala de roupas e só. Ele nem conhecia direito o Brasil, irmãos. Ele teve que olhar no mapa. Ele era um caminhoneiro, e problema nenhum em ser caminhoneiro, mas normalmente, quando a gente pensa em alguém para estabelecer uma obra, a gente vai olhar as credenciais. Fulano fez graduado em teologia, fez seminário tal, tantos anos de experiência. Não, irmãos, ele fez um curso de 2 anos, chamado Rema Brasil. Não, Rema Brasil, ó. Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá em Tulsa, no Oklahoma. Lá é Rema Bible Training Center, né? Aqui é Rema Brasil. Só, irmãos, entre aspas. E veio para cá com uma palavra. Ele recebeu uma palavra e ele confiou na unção debaixo de uma palavra. A palavra era: vá ao Brasil ensinar a palavra ao meu povo. E olha que interessante, irmãos, ensinar a palavra ao meu povo. Éramos nós os alvos em relação àqueles que já eram salvos. Era ensinar o entendimento de uma palavra verdadeira, não enganosa, não confusa, mas clara e límpida. Amém.
Então, a unção, ele assistiu o apóstolo Bud durante todo o seu ministério. Tem um vídeo muito interessante que ele é no momento onde ele foi um culto onde ele, na verdade, houve essa transferência da unção com relação a esse ministério Verbo da Vida. Se você já conhece o ministério há um tempo, você já deve ter visto, ou se não, o próprio site do ministério tem isso. O ministério Verbo da Vida. Era um culto onde o apóstolo Bud ele chega a estar chorando e ele fala, olha, aponta para o apóstolo Guto, que hoje é o nosso presidente, né? E aponta para ele e fala assim, ó, ele está com a minha unção. A unção já não estava mais com ele. A partir daquele momento estava com o apóstolo Guto para administrar o Verbo da Vida. E o que eu estou querendo te dizer com tudo isso, irmãos? Existe algo, para todo movimento no reino, existe um suporte dos céus, testificando quando aquele movimento de fato é genuíno. O apóstolo Guto, irmãos, naturalmente também não tinha condições de desenvolver o chamado, conduzir o ministério, mas a unção sobre ele, irmãos, o faz perfeito para isso. O faz totalmente, plenamente capaz a ele. Há uma responsabilidade, irmãos, que está sobre os ombros dele que ninguém consegue carregar. Por melhor que seja a equipe de trabalho, a liderança dele, a unção está sobre ele, irmãos. A capacitação está sobre ele. O peso da responsabilidade está sobre ele. E ele consegue administrar. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Independente do seu chamado, irmãos, quando você entende que Deus te conduziu para algo, irmãos, não se assuste, não pare, porque você olha para si mesmo e não se vê capaz. Porque você olha para si mesmo e não se vê digno. Porque a unção não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com a nossa dignidade. Vou te dizer, irmãos, a unção, às vezes, a unção não tem nem a ver, necessariamente, até mesmo com o nosso merecimento. Você não escolheu, você não fez nada para merecer. Deus quis que fosse assim. E às vezes nós queremos andar num caminho onde, não, eu não mereço isso. Não, irmãos, realmente a gente não merece. Glória a Deus. Então, a unção, ela vem para nos suportar nesse tempo. Vou te dar um exemplo. Semana que vem nós vamos receber aqui um grande homem de Deus, que flui muito em cura, irmãos. Mas vou dizer uma coisa, para que na sua vida funcione, você tem que honrar a unção. Para que na sua vida aconteça, você tem que honrar a unção. Pastor, como é que eu honro a unção? Estando aqui e acreditando. Estando aqui com expectativa. Estando aqui, quando ele fizer um apelo, você, por mais que possa parecer estranho, você aceitar. E honrar. Eu estou aqui, Senhor, fiz a minha parte. Agora deixa a unção fluir através desse homem de Deus e alcançar a minha vida. A gente costuma usar muito uma expressão, que a unção que você honra é a unção que você recebe, não é isso? E às vezes, irmãos, nós estamos limitando a graça de Deus sobre a nossa vida porque não estamos honrando as unções. Quer ver uma forma de não honrar a unção? Vem uma pessoa aqui ministrar e você não é muito simpático a essa pessoa. Quem está sendo privado, irmãos? A pessoa? Você e eu, se fizermos isso com esse coração. Quer ver uma coisa que me incomoda muito? E eu espero que hoje seja o último dia que isso possa vir a acontecer. Quando alguém chega para mim e acontece um problema no casamento ou na casa da pessoa, e a pessoa chega para mim e fala: pastor, eu não falei com você porque eu não queria te incomodar. Aí eu fico olhando assim e falei, meu Deus. Aí fala, às vezes é um misto de não entender a unção com até mesmo, desculpa o termo, né? Mas soberba da tua parte. Porque se você entende que sobre a minha vida há uma unção de pastoreio, para te aconselhar, para te indicar o caminho, você vai procurar sempre. Eu procuraria. Não porque eu sou bom ou sou melhor do que alguém, mas porque eu entendo a unção. Agora, quando eu não vou e não procuro e falo, pastor, você está muito ocupado, eu não quis te incomodar. O que você está dizendo? Ou você não entende essa unção, ou você está pensando assim, eu tentei resolver do meu jeito, porque eu não quis parecer, não quis demonstrar fraqueza.
Irmãos, isso é idiotice. Desculpa a expressão, mas é. Você precisa honrar a unção. Você precisa valorizar a unção sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. Quando um profeta diz algo para nós, entrega uma palavra, às vezes a gente, né, dá aquela alegria e tal, fica, né? Não sei se você já recebeu uma palavra de uma profecia sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu futuro. Mas às vezes nós julgamos não a profecia, como a palavra diz, mas julgamos o profeta. E aí o que a gente está fazendo isso? Desonrando a unção. Nós devemos julgar a profecia, perceber no espírito se aquilo ali é de Deus ou não, testificando ou não no nosso coração. Mas às vezes a gente, por conta da capa, a gente recusa a profecia ou descredibiliza. É igual aquela história de santo de casa não faz milagre. O nosso santo de casa, homens, muitas vezes são nossas esposas, né? Que falam algo para nós, que às vezes vem debaixo da unção não, tá, irmãos? É naturalmente no conselho, na habilidade que Deus deu a elas de nos auxiliar, de nos assistir nesse tempo. E aí fala com a gente, aí chega alguém na igreja, alguém vai lá e eis que te digo, aí dá um arrepio, dá um rodopio, fala a mesma coisa que tua esposa falou o tempo todo para você. E a gente fala, é de Deus, como é que eu não ouvi antes? Mas aí a esposa olha assim, eu falei o tempo inteiro, mas tu não ouviu? Porque às vezes a gente não está discernindo as coisas, a gente está olhando para as pessoas. E a gente tem que entender que, no que diz respeito às coisas de Deus, nós temos que olhar para a unção, confiar na unção, no poder de Deus que está investido sobre a vida dela. Então, todas as vezes, quando Deus nos conduz a algo, se você, por exemplo, é uma pessoa que você já percebe um chamado de Deus a respeito de orar por pessoas, as pessoas serem curadas, um chamado para fluir mesmo em curas. Se você for no natural, irmãos, você não vai fazer nada. Porque naturalmente a gente não tem poder nenhum de curar ninguém, nem que seja a menor das doenças, o menor dos problemas. A gente no máximo pode dar um remédio para a pessoa para ajudar. Mas pelo Espírito, irmãos, pela unção do Todo-Poderoso que habita dentro de nós, nada pode ficar de pé. Eu creio, irmãos, no domingo que vem, esse lugar aqui repleto de pessoas e milagres acontecendo nesse lugar. Eu tenho gerado essa expectativa no meu coração. Eu não sei se você tem orado, se você tem meditado sobre isso, mas, irmãos, eu estou com uma expectativa absurda sobre esse dia. E eu creio, irmãos, em coisas acontecendo aqui, não porque é o homem, mas porque eu reconheço a unção sobre a vida dele. Então, a gente cada vez mais precisa entender e discernir as coisas. Eu vejo algumas pessoas, elas têm umas travas com algumas áreas e não se ligam, não se importam com outras. Vou te explicar, por exemplo, uma coisa que também me chama muita atenção. Tem pessoas que não gostam de entregar o dízimo num determinado lugar, na igreja que congrega. Eu sei que não é o caso aqui, graças a Deus todo mundo é bem ensinado e entende isso. Mas eu já ouvi isso. Eu não entrego o dízimo lá porque eu não confio no pastor. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Então não sou doido não, então tá bom. Então algumas pessoas já falaram sobre isso. Porque eu não confio no pastor. E aí eu fico pensando, você confia a sua vida num lugar, se submete à unção e à visão de uma pessoa que você não confia de entregar o seu dízimo, que é um relacionamento seu com Deus. É porque às vezes a gente não tem noção, irmãos, do que é estar debaixo da unção de alguém. A palavra ela fala que a unção ela escorre como se fosse pela barba e vai alcançando todo o corpo. Não é verdade? Então a gente sempre pensa em coisas boas, não é? Você não pensa em coisa boa? Um bom perfume. Imagina aquele óleo bem cheiroso, né? Aquele perfume bem cheiroso descendo e alcançando todo o corpo. Que coisa maravilhosa, né? E se esse óleo fosse ruim? Quando ele cai na barba e começa a escorrer pelo corpo, o corpo também não é afetado? Aí, às vezes, nós estamos debaixo de lugares e de autoridades e estamos sofrendo com isso, né? E estamos só preocupados com relação ao que ele faz com o dinheiro. Quando, na verdade, estamos sendo alvos
desse poder maligno, irmãos, muitas vezes. Eu não estou aqui criticando igreja nenhuma, irmãos, em específico, amém? Eu só estou falando de algo que acontece na sociedade como um todo e em muitos lugares. Não é verdade? Mas o que eu quero te salientar é que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com os nossos atos, com as nossas ações, com quem nós nos submetemos. Você que está nesse lugar, irmão, você não tem que ter reserva quanto a mim. Não que você não possa me avaliar, não que você não possa orar e verificar no seu coração se eu sou de fato um homem de Deus. Não que ao longo do tempo eu não possa mudar a rota e você também se alertar e sair. Eu não estou dizendo sobre isso. Mas uma vez que você entende que aqui é o seu lugar, irmãos, você tem que entender que tudo aquilo que está escorrendo sobre a minha vida vai alcançar a sua vida. E isso é muito sério. Quer ver uma doutrina que ela é muito mal utilizada em relação ao entendimento? É a questão da imposição de mãos. As pessoas, às vezes, não têm discernimento do que é a imposição de mãos. Você colocar a mão sobre alguém, irmão, você transmite qualquer coisa. Bênção e maldição. A imposição de mãos, irmãos, é um meio onde você transfere algo para alguém. Você quer ver? O que todo mundo faz quando alguém vai fazer um apelo por cura? O que nós fazemos? Nós vamos lá e impomos as mãos. A própria palavra fala, imporão as mãos sobre os enfermos. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, animando Timóteo, ele fala, reaviva o dom que há em ti, que foi compartilhado pela imposição de mãos do presbitério. Não foi isso? Então, algo foi transferido para a vida de Timóteo, dons, né, não chamado dele, amém? Chamada do ventre, mas talentos, ferramentas, unção foi compartilhado para desenvolvimento de algo através de imposição de mãos. Se não me engano, o apóstolo Tiago ele fala que a oração da fé com a imposição de mãos salva o enfermo. Então, a imposição de mãos, irmãos, é algo muito sério. E às vezes nós nos submetemos a tantas coisas, irmãos. Recentemente nós tivemos uma experiência de ver uma pessoa com uma carga de religiosidade tão grande, né? E depois eu fui investigar um pouco, olhar um pouco sobre a pessoa, e aí eu olhei no Instagram, sabe, tanta coisa. E o que mais me chamou a atenção no todo o movimento lunático, literalmente, que a pessoa era a quantidade de pessoas que estavam submetendo naquele lugar. Em muitos lugares, irmãos, às vezes se unge coisas com um propósito totalmente errado, para você ungir uma vassoura para varrer e tirar todo mal olhado. Quantos absurdos que a gente ouve por aí. Aí você vai lá, tem gente que se apega a um lenço, né, um lencinho leve e tal. Tem gente que se apega a uma espada, cajado. Você tem de tudo, irmão. Quando, na verdade, o que nós precisamos entender e discernir, irmãos, é aquilo que a palavra diz. Por exemplo, sobre cura, irmãos, nós tivemos aqui 4 aulas nas últimas quintas-feiras, onde nós fomos ensinados sobre a origem da cura, como Deus vê a cura, como a origem da doença, perdão, como Deus resolveu o problema da doença em Cristo, como nós temos acesso à cura. E às vezes, irmãos, a nossa única expectativa em relação à cura está quando alguém vai impor as mãos sobre nós. Problema algum, irmãos, a gente crer que alguém pode orar por nós. Semana que vem, como eu falei, irmãos, eu creio que vão acontecer diversas. Amém? Mas eu creio e eu quero desenvolver uma visão, juntos aqui como igreja, não uma igreja que vive buscando cura, mas uma igreja que vive em saúde divina. E que se algo tiver desalinhado, que nós possamos, sim, receber oração, é claro, problema algum, mas que também nós exerçamos a nossa fé na palavra, que testifica que cura é um objetivo, que cura é algo para a minha e para a sua vida.
É dessa forma que nós devemos viver, irmãos, de uma forma não independente no sentido de não estar submetido a ninguém, mas independente no sentido de tudo que for relacionado a Deus, eu tenho que procurar o homem de Deus. Irmãos, esse tempo já foi, já se findou. Nós não estamos mais nessa era. Você e eu temos pleno acesso ao Pai, pleno acesso a Ele. Estamos sim congregando, precisamos congregar, precisamos estar submetidos a uma visão, submetidos a uma liderança. É importante cobertura espiritual. Eu sei o que é, eu sei o que é estar coberto, eu sei o que é estar cobrindo. E sei que não é fácil. Às vezes a gente acha que tudo é muito natural, irmãos. Mas não é. Só quem sabe o que é carregar nas suas costas o peso de um manto de responsabilidade sobre um lugar, sabe o que eu estou falando. Pastor Zenilton já pastoreou a igreja, sabe do que eu estou falando. Não é fácil, irmãos. Desde que eu fui lá e dei o sim para vir para Osasco, é como se algo viesse sobre as minhas costas, irmãos. E minha liderança é uma bênção, todos eles. Pastor Zenilton, Douglas, Michela que me auxilia, liderando junto comigo, Martinha, Juliana, Andréia, todos são uma bênção, irmão, mas ninguém, entenda isso, ninguém tem o peso que está sobre as minhas costas. Mas aí você está falando assim, pastor, você está falando isso para, coitadinho de você. Não estou falando isso para você, eu estou falando para você entender que sobre mim há essa responsabilidade, esse peso de responsabilidade, mas também sobre mim há uma graça para ficar com isso. Então, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, esse peso, digamos assim, ele está sobre mim, me ajudando a lembrar da responsabilidade que eu tenho. Então, eu não posso agir de qualquer forma. Eu não posso me movimentar e me mover de qualquer maneira. Porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho a quem prestar contas. Então, eu não posso viver e agir e simplesmente falar assim, vamos fazer desse jeito e acabou, porque eu acho legal. Não. Eu preciso pensar, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus. E o que eu vejo, irmãos? Muitos de nós nos movemos ainda de uma forma natural. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se hoje você trabalha na empresa que você trabalha e alguém te oferece uma proposta melhor para você no outro lugar. Amém? Qual a sua primeira reação? Eu acho que é ficar feliz, não é? Alguém chega para você e fala, você trabalha na empresa A empresa B vem e fala assim, olha, eu vou cobrir seu salário e te dar mais 50% de aumento do que você ganha. Aleluia! E tal. Irmãos, e às vezes a gente até aceita, não é? De cara. É ou não é? Seja sincero. E por que a gente não ora? E quem disse que aquela porta era de Deus? Pastor, mas é aumento. É crescimento para o reino. Não, irmão, deixa de ser... Vamos ser honestos, né? Não é crescimento para o reino, não. É porque você quer ganhar mais. Todo mundo quer. É ou não é verdade? E eu vou te dizer, irmãos, eu já vi pessoas que trabalhavam demais, apareceu uma oportunidade que, em tese, daria mais tempo para ela, e ela nunca mais apareceu na igreja. Olha que loucura. Por quê, irmãos? Porque está se movimentando pelo natural. Pastor, então toda vez que surgir algo eu tenho que recusar? Falei, longe disso, meu irmão. Eu estou dizendo para você orar, escolher a melhor decisão. Às vezes a gente está olhando muito ali, sabe? Aqui, e vai ter decisões, irmãos, que a gente vai tomar que vão parecer loucura. Você lembra quando Elias chega diante daquele confronto com os profetas de Baal? Você tem ideia do que aconteceu naquele lugar ali? Ele chega no lugar e ele fala para os profetas de Baal fazer o seguinte, vocês clamam ao seu Deus por fogo nessa lenha, e eu depois vou clamar ao meu Deus por fogo na minha lenha. Se o fogo descer sobre vocês, sobre a lenha de vocês, sobre o holocausto de vocês, o Deus de vocês é o verdadeiro, e vocês podem, me mata. Agora, se for o contrário, vocês vão se render a Deus. E aí, irmãos, vai lá, botam lá, a lenha seca, começa a fazer dança. Irmãos, e Elias estava tão convicto do que ele estava no coração, ele ainda falava,
Fala mais alto. Acho que ele não está ouvindo vocês, não. Talvez ele esteja dormindo. E quando é a vez de Elias, ele não só coloca lenha, como ele joga água. Irmãos, aquilo ali, primeiro, naturalmente falando, já era uma coisa muito absurda, porque se você quer botar fogo em algo, você nunca vai jogar água primeiro. Não é verdade? Questão de química aí, biologia, sei lá, mas não dá, não basta. E em segundo lugar, aquilo ali foi um sacrifício, irmãos. Eram anos sem chuva, 7 anos sem chuva. Sem chuva. Então você imagina 7 anos você caiu uma gota do céu. Aqui ficou um tempo sem chuva, começaram a fazer racionamento, ficou famoso o racionamento, até no Rio, a gente soube do racionamento de vocês aqui em São Paulo. Né? Fala assim, ó, o pessoal lá tinha que tomar banho tal dia, porque era dia tá água, outro dia não tem. Ficou um períodozinho, irmãos. A gente já se esquece, você já esqueceu desse tempo. Não é verdade? Ninguém lembra mais disso. Mas foi só um períodozinho ali. Imagina 7 anos, irmãos. O que vai virar água para a gente? A gente vai trocar carro em água, irmão. É ou não é? Vai ser uma loucura. Seria uma loucura não ter água. E não tinha água naquele lugar. E aí ele pega água, talvez um dos elementos mais caros da época, e joga, irmãos, em oferecimento ao Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Às vezes você vai tomar atitudes que vão contra a sua lógica, para justamente provar para você que não é você que está no controle. Não é você que está administrando as coisas. Irmãos, às vezes a matemática, ela não pode ser utilizada para o reino. Pastor, como assim? Irmãos, tem horas que a gente vai ter que fazer movimentos que vão contra a matemática. A gente sempre fala sobre a vinda para esse lugar. Quando nós viemos para esse lugar, irmãos, a nossa receita não cobria nem o aluguel, que dirá as outras despesas. Graças a Deus você ainda está aqui. Estamos aqui há mais de um ano e não fomos despejados, não é verdade? Não foi fácil não, irmãos. Falar para você que foi levezinho, não foi não. Mas estamos aqui. Por quê? A graça de Deus, o favor de Deus, a unção testificando dentro de nós que aquilo era o caminho a ser feito. Então, quando você receber uma proposta, seja ela qual for, irmãos, medite sobre ela para ver se Deus está aprovando aquilo. Deus está te conduzindo nesse caminho. Eu também já compartilhei com vocês aqui que antes eu trabalhava numa empresa lá no Rio, e essa empresa, eu saí dessa empresa e recebi 2 propostas. Né? E às vezes a gente naturalmente vai fazer a escolha mais cômoda para nós. É ou não é verdade? Se você tem uma proposta, vou fazer um português claro. Vamos supor que você mora aqui e você recebe uma proposta para trabalhar 10, 15 minutos da sua casa. Ok? E você recebe uma outra proposta para trabalhar a 1h30, 2 horas da sua casa. Salário pouquinho maior para mais longe. Mas pouca coisa. Em relação ao que eu ganhava, nem se compara. Tanto um quanto o outro era bem acima. Então, minha vida já daria um upgrade muito bom. As 2 empresas multinacionais, projeção de carreira e tudo mais. Aí eu vou te falar, irmãos, qual que você escolheria? Perto de casa. A gente faz isso com igreja, irmãos. A gente só vai para a igreja perto da gente. Eu já cansei de ouvir pessoas que, poxa, não, a igreja é muito longe. Quanto tempo? 15, 20 minutos da minha casa. Eu falei, sério? Você vai parar algo que Deus talvez está te conduzindo para um lugar por causa de 15, 20 minutos? Eu me lembro da época do Rema, e só para abrir um parênteses aqui, quando nós assumimos o Rema, e nós tínhamos alunos que moravam, irmãos, o Michel está aqui para dizer, para não me deixar enganado, Douglas, Andréa também. A igreja ela ficava, é como se ali no Extra, no mini mercado Extra, para falar a linguagem de vocês aqui, né? No Extra ali. Na Drogazil, na esquina.
Andando, deve ser 5 minutos, né? Nem isso. Se você andar bem devagarzinho, vai. Andando, né? Se for o Caio que anda rapidinho, 3, né, Caio? 2. Então, e essa pessoa chegava atrasada no rema. E tinha uma aluna nossa que a gente sempre falava dela, que ela morava numa cidade chamada São Gonçalo. Irmãos, para a Pedra de Guaratiba, pensa num lugar distante. Era distante, coisa de 2 horas de viagem. Para mais, né, Douglas? Ela saía às 5 horas da tarde de casa, a aula era às 8 da noite. E tinha um detalhe, ela tinha que voltar para casa, né? A aula acabava às 10, 1 hora da manhã era mais ou menos o horário que ela chegava em casa. Irmãos, ela não atrasava, ela não faltava. Aí uma vez esse camarada que chegava, poxa, não, meu dia foi muito enrolado. Falei, pô, você chegou em cima da hora? Então, eu cheguei, aí fui tomar banho, acabei me enrolando. Falei, poxa, meu irmão, me desculpa, mas o teu problema maior é que na tua turma tem uma pessoa que não vai deixar você nunca ter razão. A não ser que você realmente teve um problema muito fora da curva. Irmãos, você não via nela reclamação. Pelo contrário, ela estava feliz porque ela estava recebendo a palavra. Ela valorizava aquilo ali. E aí eu ficava olhando porque na nossa época o rema na pedra era o único rema no Rio de Janeiro. Então as pessoas vinham de toda parte do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, de outras cidades que ficavam horas de lá para ir para o rema. Então quando alguém chega às vezes para mim e fala assim, ah, pastor, é muito longe para mim. E aí uma vez eu parei e pensei, falei, sabe de uma coisa? Meu irmão, se a distância está te parando, você não vai conseguir fazer nada para o reino. Nada. Se é a distância que está nos parando, irmãos, como é que a gente vai suportar a pressão? Não tem como. Então, quando eu recebi a proposta, irmãos, eu fui orar e aceitei a proposta de 1 hora e meia, 2 horas de distância. Eu acordava às 5h20 da manhã, podendo acordar às 7h20 da manhã. Todos os dias. Chegava em casa, 7h30 da noite. Direto para o rema, tomava banho na escola, descia, estava lá com os alunos no rema. Aí você pode pensar, poxa, né? Por que você fez isso e tal? Irmãos, na hora, naturalmente falando, parecia loucura. Eu atravessava o Rio de Janeiro para ir para esse lugar. Só que olha o que aconteceu. A empresa fechou a fábrica lá e me mandou para São Paulo. Fui congregar em Barueri. Quando a gente chegou em Barueri, na mesma semana começaram as primeiras reuniões aqui em Osasco. Passou um tempo, o pastor Nelson ficou um tempo conduzindo, se mudou com a família para aqui, para Osasco, lá no Viliara. Ficou um tempo ali até quando ele percebeu que era hora de dar um passo maior, ir para um espaço, de fato, como igreja. E estamos aqui, irmãos. Agora, você imagina se lá atrás eu tivesse parado para ficar no meu conforto. Talvez eu nem estivesse aqui, irmãos. Você entende a questão? Então, o que eu quero te dizer, irmãos? Nós precisamos estar muito atentos com as instruções de Deus. Eu digo, e sempre já falei isso aqui várias vezes, que para mim a matéria mais importante do rema, que mudou a minha vida, foi como ser guiado pelo Espírito Santo. O livro do irmão Reagan, que é como ser guiado ao Espírito de Deus, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, perdão, mudou a minha vida, porque ali eu aprendi, eu falei assim, eu preciso ser conduzido pelo Espírito para toda mudança que eu for fazer. Porque é muito sério, irmãos, a responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Eu e você fomos chamados para cumprir um propósito, para conduzir e ser conduzido por algo. E às vezes nós estamos nos movimentando de forma aleatória. Às vezes Deus fala uma coisa, vem para o Verbo Osasco, fica aqui, se estabelece aqui por um tempo. E aí logo depois aparece uma porta de oportunidade de emprego em outro lugar e você pensa, poxa, eu vou me mudar para outro bairro porque vai ficar melhor para o meu emprego. Mas e a instrução que Deus te deu? Será que Deus se arrependeu?
Entenda uma coisa, nem toda porta que se abre é Deus abrindo para você. Se fosse assim, irmãos, não precisava ser dirigido pelo Espírito. Não precisava ser conduzido pelo Espírito. Era só fazer o que aparecesse. A gente viveria o modo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente viveria dessa forma, irmãos. Ah, abriu uma oportunidade aqui, opa, vou para lá. Abriu outra oportunidade aqui, opa, vou para lá. Por quê? Porque não importa o que é. O que importa é que eu ganhe mais, que eu tenha mais conforto, que eu viva melhor. Irmãos, e às vezes Deus vai abrir essas portas mesmo, irmãos. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa entender que sobre a sua vida há um propósito, e sobre esse propósito há uma unção, e você precisa estar ligado com Deus para poder cumprir isso, irmãos. Não se mova de forma aleatória, irmãos. Não se mova porque alguém está falando algo para você. Não faça movimentos na sua vida simplesmente porque parece que está tudo bonitinho. Mas busque de Deus algo para a sua vida em específico. Busque de Deus algo para que você possa caminhar segundo o desejo dele. Ele sabe o plano perfeito para você. Ele sabe o caminho perfeito para a sua vida. Ele sabe aquilo que você é capaz de fazer. Ele não vai te levar, irmãos, por caminho de derrota. O melhor é o caminho dele, irmãos. Vou te falar, é o mais fácil? Não, irmãos, é muito difícil. Sinceramente, estou abrindo meu coração. É muito difícil caminhar seguindo orientações que não são naturais. Não exige fé, exige confiança. Você fazer mudanças em situações onde naturalmente estava tudo certo. Eu já falei para vocês, a gente acabou de falar do exemplo aqui desse prédio. Estávamos no outro prédio, irmãos, e Deus colocou há mais ou menos um ano antes da gente mudar. Eu já falava com o pessoal que já trabalhava com a gente, nós vamos sair desse lugar. Não é verdade? Quantas e quantas vezes? Você pode pensar assim, a igreja estava muito cheia, pastor? Estava lotada, então vocês precisavam de um espaço maior? Não, irmãos, estava vazia. Vazia, essa é a verdade, vazia. Viemos para cá com aquela mudança de casa pequenininha para uma casa gigantesca. Era tanto espaço, tanta sala, que a gente não sabia onde botava as coisas. Bota tudo lá atrás, depois a gente vê o que faz. Foi assim que a gente fez. E coube tudo lá atrás. Mas, irmãos, a gente tinha uma palavra, irmãos. Vão para outro lugar. Quando o pastor Zenilton junto com a Dona Maria procuraram, nos ajudaram procurando e acharam esse lugar, a gente pisou aqui. É esse o lugar. Vamos embora. Irmãos, eu já falei também, já citei para vocês aqui, nós gastamos só no primeiro ano, para deixar esse prédio habitável, mais de 20 mil reais. Pastor, como vocês fizeram isso? Não faço ideia, irmãos. Não faço ideia. Loucura, loucura. Divina, mas loucura. Sabedoria pra gente, mas né, loucura pra gente, mas sabedoria pra Deus. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já via vocês chegando nesse lugar, encontrando esse espaço. Entende? Então, o que eu quero te dizer com isso? Não se mova por facilidades. Não se mova porque está tudo certo. Da mesma forma, não fique parado se Deus está mandando você andar. Ou não ande se Deus está mandando você parar. Nós precisamos ser instruídos, irmãos. Nós precisamos ser inspirados por Deus. O desejo de Deus é que nós possamos desenvolver o nosso propósito de uma forma plena nessa terra. E a primeira pergunta que eu quero deixar para você meditar nessa manhã, a primeira delas, se você tem clareza sobre o seu chamado. Olha o silêncio, né? Por que, irmãos, muitos de nós não fazemos essa pergunta? Vivemos, servimos naquilo que aparece, naquilo que precisa. Ok, precisamos servir naquilo que aparece, naquilo que precisa. Mas, irmãos, uma palavra que tem brotado no nosso coração, desde o ano passado, Michela falou muito sobre isso também, inclusive esse ano, é sobre sermos intencionais. Eu e você precisamos ser intencionais.
E de que forma serem intencionais, irmãos? É você sabendo o que você é, para que você veio, e se preparar para isso. Às vezes a gente está nos preparando só vivendo. Vivendo. Eu trabalho, eu vou para casa, eu durmo, acordo, tenho filho, caso, mudo de emprego, compro uma casa. Costumo falar sempre para a gente aqui, para todos nós aqui, quantas vezes, quando nós montamos um planejamento da nossa vida, um planejamento, né, sobre aquilo que nós vamos fazer no ano, quantas vezes nós incluímos metas espirituais relacionadas ao Senhor, relacionadas ao nosso ministério. Os nossos planejamentos muitas vezes são trocar de carro, comprar uma casa, mudar de emprego, fazer uma pós-graduação, fazer uma faculdade. Nada errado disso, nada errado nisso, irmãos. Temos que fazer planos. Estamos aqui submetidos a leis naturais e precisamos desenvolver e trabalhar mesmo. Nada errado nisso. Mas isso não pode consumir todo o nosso tempo. Isso não pode ser o nosso único alvo e propósito. Eu e você precisamos buscar, irmãos, incessantemente até ter clareza. Entenda uma coisa, mais Deus quer revelar do que a gente de buscar. Coloca isso na sua cabeça. Deus não está de esconde-esconde com você, nem comigo. Não está. Ele não está ali. Você quer saber o que você é chamado? Quer ou não quer? Ele não está disso, irmão. Ele não está brincando com a gente, não. Ele tem clareza, ele sabe porque ele te fez para isso. Ele quer se revelar a você. Agora, será que nós queremos buscar? Eu já falei para vocês aqui também o quanto eu já procurei fugir do meu chamado. Quantas vezes eu tinha um vislumbre sobre o que era o ministério pastoral e eu olhava assim, meu Deus, eu não quero isso. Eu não quero isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu via a responsabilidade. Eu olhava para o meu pastor lá e via o nível de entrega e abnegação que ele dava pela igreja. Era não ter folga, era atender todo mundo, era estar pronto para atender telefone, era para muitas vezes viver com um salário menor do que ele poderia ganhar fora e ainda ser, às vezes, humilhado por isso, como se alguém estivesse pagando algo para ele. Eu falei, Senhor, eu não quero que ninguém jogue na minha cara dinheiro, não. Eu não preciso disso. Eu tenho uma profissão, vou desenvolver uma profissão para não depender disso. E eu sei que eu tenho que tomar cuidado para não entrar num caminho de orgulho. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, às vezes as pessoas são muito cruéis. E eu olhava aquilo ali e falei assim, eu não quero para a minha vida isso. E o que eu fazia? Eu fugia de Deus, irmãos. Fugia. Eu não queria. Toda vez que eu me aproximava mais do meu chamado, eu não quero não. Não quero. Ah, por que você não quer? Porque vai dar B.O. lá na frente. Eu já estou vendo o caminho. E hoje, quando eu me vejo, irmãos, eu sei que eu nunca seria pleno e satisfeito e feliz se eu não tivesse encarado. Se eu não tivesse aceitado a proposta divina sobre a minha vida. Deixa eu te falar algo que às vezes a gente não tem dimensão, mas assim, eu e você temos escolha, irmãos. Eu e você temos escolha. Não sei se você tem essa consciência, mas você não é obrigado a aceitar o seu chamado. Sério, pastor? Não, não é obrigado. Agora, não queira o galardão que ele teria sobre a sua vida. Não queira achar que você vai viver a plenitude de Deus não seguindo o seu chamado. Aí eu te pergunto, irmãos, algo que é vital para a nossa vida, que Deus se importou a ponto de te preparar para isso, como é que a gente não busca? Como é que a gente não se debruça, sabe, em oração e entrega para Ele, Senhor, eu preciso saber disso. Nem que seja o próximo passo. Às vezes, irmãos, a gente encontra casos muito extremos, onde pessoas se vangloriam de coisas que nem são chamadas. E outras que são chamadas e que nem buscam entender que são. Extremos, irmãos. Eu cansei de ver ministros que falavam assim, não, todos os dons são importantes, mas chegava
na igreja e fala assim, porque eu fluo, não são tal, não são tal, não são tal, não são tal. Eu falei, nossa, isso é quase um Jesus, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Aí vai olhar o fruto da vida da pessoa. Igreja endividada, cheio de problemas, casamento arruinado. Eu falei assim, nossa, que belo de exemplo. Eu prefiro ficar com uma só e fazer bem feito, né? Irmãos, a gente não está aqui competindo, mas ao mesmo tempo também a gente não pode ser negligente com aquilo que Deus está, sabe, chamando. Você foi ungido, você foi chamado e escolhido para algo. Não se contente em viver uma vida alheia a isso. Não se contente a viver uma vida como se isso não se importasse. Não se contente em passar dia após dia vivendo e se alegrando somente com conquistas naturais. Se alegra porque você está galgando novos passos em Deus. Se alegra porque Deus está falando mais claramente com você. Se alegra que está cada vez mais próximo de você experimentar o teu propósito na sua essência. Seja fiel naquilo que Ele está colocando diante de você, cumpra aquilo que Ele colocou diante da sua mão para você executar, entendeu? Mas se prepare para o próximo passo, se prepare para o próximo nível. Saiba que não é a sua força, não é a sua capacidade, irmãos, não é no seu intelecto. Deus chamou, em sua maioria, pescadores, irmãos. O líder da igreja era um pescador, irmãos. Jesus estabeleceu Pedro, irmãos, como um líder da igreja. Podia ser qualquer um? Poderia ter sido qualquer um, mas será que alguém seguraria a onda como Pedro segurou? Claro que não. A unção estava sobre Pedro. O apóstolo Paulo, se você olhar, irmãos, é exceção em relação ao conhecimento. E mesmo ele, com todo o conhecimento, com todo o entendimento que ele tinha, ele falou assim, eu considero isso como esterco. Esterco, irmãos. Ele desprezou o conhecimento prévio pela revelação de Cristo. Ele desprezou toda a religiosidade que ele vivia, todo o conhecimento de Deus que ele tinha enganoso e preferiu se agarrar à revelação de Cristo. Então, irmãos, não se diminua. Você foi chamado e você foi capacitado para viver o melhor de Deus. Você foi preparado. Deus não se enganou quando colocou algo no seu coração para fazer. Pastor, Deus me chamou para ser um evangelista às nações e eu tenho dificuldade nisso. Irmãos, creia, primeira coisa, comece a mudar a sua confissão. Eu vou conseguir, eu vou fazer. Se Deus me chamou, Ele é mais inteligente do que eu vou fazer, as coisas vão fluir na minha vida. Deus vai abrir portas para me preparar, Deus vai abrir caminhos para eu avançar. Comece a mudar a confissão, irmãos. Comece a se preparar, comece a buscar do Senhor. Ah, pastor, mas eu já leio a Bíblia e tal. Leia mais, leia livros que vão, sabe, associar ao seu chamado. Tem livros ali, irmãos, que vão te ajudar a, inclusive, identificar o seu ministério. Ontem, na quinta-feira, eu ajeitei lá, ó, tem uma fileira ali, com vários livros ali, estão até em sequência. Compreendendo a unção, Ele concedeu dons aos homens, a respeito dos dons espirituais, chamados por Deus. Estou citando alguns aqui, assim, de cabeça, que eu estou olhando ali. Vários e vários, irmãos, para te ajudar, te auxiliar nessa busca. Mas não deixe de buscar. Não deixe de, sabe, entender de Deus aquilo pelo qual você está nessa terra, irmãos. Você não está aqui a passeio. Você acha que Deus vai te mandar aqui só para você viver, ter família e depois morrer? Não, irmãos, Deus chamou para cumprir algo, para deixar um legado. Eu creio, irmãos, que pessoas estão aqui, estão sendo preparadas para serem enviadas para mudar gerações, mudar regiões. Eu creio que pessoas vão estar aqui que vão nos ajudar a transformar essa cidade, transformar essa região, pessoas que vão para outros bairros, pessoas que vão mudar, vão ser excelentes servindo aqui na igreja, no Ministério de Música, no Ministério de Socorro de uma forma geral, diaconia, Ministério Infantil, e que no seu trabalho vão trazer luz, diferença.
Mas eu e você precisamos saber para que nós fomos chamados. E começar a caminhar em prol disso, entendendo mais sobre a unção que está sobre a minha e a sua vida. Honre a unção, irmãos. Valorize a unção. De quem? Do pastor? Do ministro? Mas principalmente a sua. A unção que está sobre a sua vida. Você é capacitado por Deus para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música. Aleluia.